Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou mostrar para vocês esse quadrinho. É Dias de Areia. É da Aimee John, da editora Nemo. Bom, esta é uma obra de ficção de caráter histórico. O contexto e os eventos ligados ao Dust Bowl e à Grande Depressão são baseados em fatos reais, mas os personagens postos na cena são fictícios. A apresentação do quadrinho consiste em cenas ao qual eu elegi de maior relevância para o entendimento da obra, juntamente com alguns trechos do primeiro capítulo desta obra aqui, da Susan Sontag, que é sobre fotografia. Como fala muito, o contexto do quadrinho, depois vocês vão entender sobre fotografia, então tem este livro aqui que, para quem se interessa por fotografia, eu indico. Eu usei apenas o primeiro capítulo, porque era o que dava contexto à história, tá? Mas, para quem tem interesse em fotografia, depois eu coloco na descrição, tá? Ele é da Companhia das Letras, Susan Sontag, sobre fotografia. Então, toda vez que eu dizer frases, vai ser deste livro, contidos todas no primeiro capítulo. Entendido? Vou começar com a primeira, para situar vocês. Olha, esse é o mapinha que eles mostram, que é a região do Dust Bowl. E eu já vou explicar o que é. Tá? Colocam aqui. Aqui, na poeirenta desolação da nossa no Mandesland, a sombra dos nossos chapéus, com o rosto coberto por um lenço e as narinas untadas com vaselina, tentamos preservar nossa casa dessa poeira, que, trazida pelo vento, penetra aonde quer que o ar possa se infiltrar. É uma tentativa desesperada, pois nenhum dia se passa, ou quase, sem que se eleve um novo turbilhão de poeira. A visibilidade fica então próxima de zero, e tudo se cobre de novo com um sedimento semelhante à lama, formando às vezes uma fina película, às vezes verdadeiras ondas no chão da cozinha. Ok? Isso aqui é Oklahoma, nos Estados Unidos. Bom, é uma história, sobre essa época o livro é de 1937. As fotografias, porque ele foi baseado em fotos tiradas e no evento que aconteceu. Mas o evento dessas tempestades de poeira começou em 1935, tá? Bom, o início do relato, ele começa com o John. As primeiras cenas ele coloca assim: Oklahoma, 1937. São as primeiras imagens. E aí eles perguntam como vim parar aqui. E a partir desse momento, ele começa a contar a história dele, de como tudo ocorreu, essa trajetória dele neste lugar, desse fenômeno. Eu vou mostrar, o John é um jornalista em busca de um emprego, tá? E eu vou mostrar para vocês e relatar algumas palavras sobre essa função dele no Dust Bowl, tá? Ele já está dentro do jornal, ele já foi aceito, ele vai ser mandado para lá e está vendo algumas explicações sobre o que ele vai fazer lá, Aí a Beth fala, deixa eu ver se não é Beth não, Mary, tá? A Mary fala assim: você vai para o Oklahoma, como talvez já saiba. Este estado tem a forma de uma frigideira, e é no cabo dessa frigideira, o Panhandle, que será alocado.
Essa região também é chamada de No Man's Land. Por que ninguém mora lá? O que eu vou fotografar então? Fique tranquilo, não lhe faltará trabalho. Ficará um mês lá. Poderá nos enviar seus negativos pelo correio. Nós os revelaremos e no nosso próprio laboratório. Perfeito. E aí ele coloca, tudo mais é fantástico, mas e se as minhas fotos não ficarem boas? É uma pergunta interessante. O que faz uma foto boa? As melhores fotos têm um efeito instantâneo e em um segundo elas capturam a atenção. Elas contam uma história ou comunicam uma mensagem, mas como obter isso? Podemos esperar pacientemente que a cena perfeita surja diante da objetiva, ou dar um empurrãozinho, na verdade. Observe essas duas fotos. O que você nota? E aí ela mostra essas duas fotos para ele. É o mesmo crânio, não? Exatamente. Nós encarregamos o fotógrafo de mostrar os efeitos da seca na Dakota do Sul. Ele achou esse crânio de um boi num pasto e tirou a primeira foto. Depois, ele pegou o crânio e colocou em um pedaço de terra rachada e tirou a outra foto. Essa segunda foto torna instantaneamente visíveis as consequências da seca. Mudando um detalhe, revela-se a verdade escondida. Mas é uma encenação. E aí eu vou falar, começar a fazer alguns comentários. No livro da Susan, ela coloca assim: o que está escrito sobre uma pessoa ou um fato é declaradamente uma interpretação do mesmo modo que as manifestações visuais feitas à mão com pinturas e desenhos. Imagens fotografadas não parecem manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir. As fotos que brincam com a escala do mundo são também reduzidas, ampliadas, recortadas, adequadas e adulteradas. Fotos que enfeixam o mundo parecem solicitar que as enfeixem também. E aí eu faço uma reflexão, ou seja, a foto é o resultado do olhar humano reduzido ao seu foco. Portanto, seja por detrás da pintura, do desenho, da escrita ou da foto, o resultado, a obra, é sempre uma contextualização subjetiva, pessoal, envolvida em conceitos, crenças, perspectivas e objetivo, por quem está por detrás da obra. Ela vai esclarecer para o John a missão dele, tá? E ela vai colocar: os anos de seca agravaram a intensidade das tempestades de poeira, que às vezes são tão espessas que bloqueiam os raios do sol. Mesmo em pleno dia, o céu pode ficar todo preto. Aqueles que assistiram a esse fenômeno o chamam de meia-noite sem estrelas. Já era difícil levantar adiante qualquer atividade agrícola lá, por causa da crise econômica, das secas e das epidemias. Hoje se tornou simplesmente impossível. Muita gente está lá fugindo da região em busca de uma vida melhor. Seu trabalho é mostrar como é a vida no Dust Bowl. Isto é o que chamamos de um roteiro. São sugestões de temas a fotografar. Alguns seguem escrupulosamente, outros o ignoram regiamente. Você escolhe. E aí ela mostra uma lista de tudo que ele vai ter que fotografar nessa região. E aí eu coloco: apesar da a Susan,
Apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução a todas as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao comércio usualmente nebuloso entre a arte e verdade. Mas quando os fotógrafos estão mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e de consciência. Agora eu faço uma observação. Ao longo de sua experiência, John vai descobrindo qual é o seu dever profissional, qual é a verdade escondida e o seu sentimento de ética consciente perante as pessoas que retratam. Aí eu coloco, este quadrinho, embora tenha sido confeccionado sob o olhar histórico dos fatos, a forma de apresentar os fatos ocorridos na época, com certeza, foi produzido sob o olhar pessoal da quadrinista, tendo sua construção narrativa e imagética sob a janela perspectiva restritiva da mesma. Não tem como realizar uma obra sem a subjetividade da autora estar presente, a não ser que ela fosse condicionada por uma inteligência artificial. E mesmo assim, essa inteligência segue algum padrão humano. Ou seja, com algum objetivo. Ok? E aí eu vou, só a nível de ilustração, eu vou mostrar uma foto real do que foi tirada na época e a foto produzida por ele. Ó, essa é uma foto real, tá? Do arquivo da foto que foi tirada. Essa é uma foto produzida pelo quadrinho. Vamos lá. Aqui eu tô pulando, pessoal, eu vou pular, vou pegar só os fatos, mas que eu acredito que são mais interessantes, ok? O quadrinho é grande, não vou mostrar todo ele não. Ele já está lá em Oklahoma, tá? E ele fala assim: não era fácil saber a que horas o sol nascia. As nuvens de poeira ocultavam seus raios a maior parte do tempo. Levantei cedo com medo de perder a chance de fotografar alguma coisa por causa da tempestade. Mas, mesmo assim, havia pessoas que tinham se levantado mais cedo do que eu. E aí essa foto aqui. Aqui ele começa, né, a buscar as pessoas. Existem pessoas morando lá ainda, poucas, mas existem, para fotografar, né? Então, ó, ele acha essas crianças tentando pegar água, né? E aí ele vai abordar as crianças e ele fala assim: será que poderiam me ajudar? Preciso tirar uma foto. E as crianças saem correndo como doidas. Ele não entende muito bem. Aí ele coloca: logo tomei consciência de mais um obstáculo. Em Nova York, os fotógrafos estavam sempre nas ruas em busca de um furo e faziam parte da paisagem. Mas aqui, minha profissão era desconhecida e suscitava a desconfiança das pessoas, quando não a hostilidade. A maioria dessas crianças nunca tinha visto uma câmera. Aquela caixa preta metálica as deixava com medo. E o meu sotaque de Costa do Leste não ajudava em nada. A molecadinha com medo. E aí o pai já vem, né? Teria que mudar completamente minha abordagem, porque eu não ia me contentar em fotografar apenas paisagens durante toda a minha estadia. Ele não conseguiu nesse momento tirar foto nenhuma. O cara fazendo ele correr. Bom, algumas falas do assunto. As fotos são, talvez, os mais misteriosos de todos os objetos que compõem e adensam o ambiente que identificamos como moderno. John começa a perceber que não tem a mínima noção sobre a realidade do lugar e das pessoas ao qual está
se inserindo, com um olhar ainda restritivo, focado apenas na sua missão, mas que ele vai precisar ampliar, tá? Outra passagem. Agora aqui ele encontra outro pessoalzinho, outra família, né? E aí ele pergunta: posso ajudar você? O menino fala: o senhor não vai terminar sua refeição? Ah, você está falando disso? Eu não chamaria de refeição, é só um pedaço de pão de milho. Pegue, obrigado. Não é de que você está com fome, dá para ver. Você fala estranho, você não é daqui, né? Eu me chamo Cliff. E esse é o meu coelho, Bob. Prazer, Cliff. Eu me chamo John. Me diz uma coisa, você sabe o que é uma fotografia? Sim, tem um monte delas na minha casa. Você deixaria eu tirar uma foto sua? Claro, mas os meus pais têm que estar nela também. Aí ele sai correndo e tal, então quer dizer que o senhor quer tirar uma nossa foto? Vixe, sei não. Esse é o pai do Cliff no cantinho, tá? Meu pai, ele foi chique comigo. A gente nunca viu esse cara. Acho que dá para confiar nele. Ele disse que as fotos nos ajudarão. Tudo bem, mas seja rápido. E aí ele tirou a foto da família. Mas ele continua, tá? E aí ele fala, bom, porque ele tem um monte de coisa para fotografar. Aí ele coloca assim: olha só, eu gostaria de tirar mais uma foto. Vocês aceitam? Pode tirar. Mas sem a mãe dessa vez. Será que o senhor poderia se afastar também? Me pediram uma foto de órfãos, então... Aí o pai: o quê? O senhor quer fazer como se eles não tivessem pais? O que as pessoas vão pensar? Que a gente abandonou nossos meninos? Não é isso. Mas minha missão é mostrar todos os problemas que as pessoas daqui enfrentam. Então, e o pai sai todo enfesado. Se é para fazer teatrinho, vai ser sem mim. E aí a criança começa a chorar no colo da mãe, né? Um pitiquinho. E olha ele. E aí a mãe fala: é hora de mamar. E ele fala: na verdade, vem bem a calhar. Também preciso de uma foto de uma criança faminta. O quê? Espere só um pouco. Assim, perfeito. Você entendeu? E ele fotografa a moça numa boa ali. Pronto. Acho que agora eu vou transmitir a mensagem. E a mulher fica a pé dele, né? Que mensagem? E aí ele fala que o governo deve ajudar vocês. E a mulher: como ele poderia ajudar? Ele pode impedir a tempestade de poeira? Ele pode fazer a chuva voltar? Pois é. Embora a câmera seja um posto de observação, o ato de fotografar é mais que uma observação passiva. Tirar uma foto é ter o interesse pelas coisas como elas são, pela permanência do status, e estar em cumplicidade com o que quer que torne um tema interessante e digno de fotografar, até mesmo quando for esse foco de interesse com a dor e a desgraça de outra pessoa. Uma reflexão, né? John focado apenas no seu trabalho, naquele roteirinho que ele tem que estar eliminando, em cumprir metas, ele se relaciona com as pessoas sem parar para olhar a real situação deles. Ele é um chupim. É um foco fechado, contaminado pela falta de consciência real
da situação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Por meio de fotos, cada família constrói uma crônica visual de si mesma. Um conjunto portátil de imagens que dá testemunha à sua coesão. E aí, só para ilustrar de novo, né, a foto da família, né? Que o que ela fala é um conjunto portátil de imagens que dá testemunho da sua coesão. E aí eu faço uma observação, né? Coesão no sentido do que a família quer demonstrar naquela foto, pois fotos de família retratam uma perspectiva real, mas também criada, fantasiada, do que aquela família não necessariamente é, mas que ela quer demonstrar. Famílias esfaceladas, onde ou não tem a mãe, ou não tem o pai. Então, essa foto, ela busca, na verdade, tanto a foto familiar, tá? Aqui no contexto da família. Ela mostra tanto um foco fechado na família real, mas também ela pode mostrar, e eu acredito que na maioria das vezes, ela retrata o que a família quer que as pessoas vejam, o que a família quer que as pessoas saibam o que é aquela família, mas não na realidade, na fantasia delas. Então pode ser uma grande mentira. Tem as duas faces. Pode ser uma foto real, como toda foto, ou pode ser uma foto montada, mostrando algo que não é real. Vocês nunca viram fotos assim, principalmente de famílias? Bom, vamos lá. Aqui, olha o que o John fala. Estou seguindo adiante, tá? As palavras daquela mulher ressoam ainda em meus ouvidos, que é: como que ele poderia nos ajudar? Ele pode impedir as tempestades de areia? Ele pode fazer a chuva voltar? Então isso ficou. É o prelúdio dele começar a dar uma chacoalhadinha assim naquele foco fechado, restritivo de vou lá para fotografar, ponto. Entende? E ele começa, as palavras daquela mulher ressoavam ainda em meus ouvidos, enquanto eu rodava por uma cidade dos arredores em busca de uma refeição consistente. Mas aquilo estava mais para uma cidade fantasma. Então, no meu entendimento, esses dizeres de John significa que é o início de um processo reflexivo sobre a sua visão fechada de tirar fotos seguindo um roteiro, sem perceber o todo que o envolve. E agora, pulando algumas... John com um novo olhar. Ele coloca: aqueles dias preso em meu quarto, porque houve uma tempestade de areia, depois eu mostro para vocês, tá? Tinha me dado a oportunidade de refletir. Eu tinha desenvolvido uma nova estratégia. Dessa vez, comecei abordando as pessoas sem minha câmera. Falava um pouco de mim antes de mencionar o meu trabalho. E só então explicava por que estava na região e pedia para pousarem. Funcionou. Ninguém se recusou. E ganhei mais uma coisa: um contato verdadeiro com aquelas pessoas. Com o envolvimento de John cada vez maior com os moradores, ele se despoja do seu pseudo-conhecimento
e passa a relacionar com as pessoas como seres humanos e não apenas como simples fotografias. Portanto, posso entender e afirmar que só a experiência direta, ele está lá, pode promover um novo olhar, novas formas de entender a si e ao que o rodeia. Acredito nisso fielmente. Vamos lá. Mais uma cena. Aqui eu não vou mostrar isso porque é muita coisa. John atola num areal e é ajudado por uma moça, né, que vai ser importante para ele mais para frente na história. A moça chamada Beth, tá? E aqui eu só vou colocar um dizer dele. E ele coloca assim: por um instante tive a vontade de tirar uma foto dela, da Beth. Eu vou até mostrar ela para vocês, ó. A Beth é essa moça aqui, ela tá grávida, tá? Ela é uma das famílias que ainda estão aí. Ela vê ele atolado, a cavalo e tal, e ajuda ele. E aí ele coloca: por um instante tive vontade de tirar uma foto dela. A mulher grávida de olhos profundos como o oceano. Mas logo passou. Nenhuma foto faria jus a ela. Olha a diferença que está acontecendo com ele. E aí a Susan coloca: as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. Constituem uma gramática mais importante ainda, uma ética do ver. John começa a se relacionar verdadeiramente com as pessoas e não mais com a sua máquina. O despertar da humanidade em detrimento ao oportunismo. O foco dele sendo ampliado, ou seja, a sua janela perspectiva vai ampliando e ele vai mudando. Aqui ele está numa família chamada Watson, tá? Também uma família que está se preparando para ir embora, devido a todas as tragédias que eles já passaram. Perderam 2 filhas e para salvar a pequenininha eles estão indo embora, porque não tem o que fazer. E aí a conversa do cara, tá? Eu vou mostrar só uns trechos da conversa deles, que eu acho interessante. Ok? Vamos lá. Ó, aqui é uma foto que ele tira. Né, eles já estão se preparando para a mudança. E aí coloca assim: essa foto é tirada logo quando o John chega à família Watson. Uma foto que não traduz em nada o drama real pela qual aquela família vem passando e tendo que suportar. Uma realidade é muito maior do que sugere uma foto. Logo quando ele chega, e depois ele vai se comunicar com as pessoas, tá? E aí o senhor Walton fala assim para ele: estamos indo para a Califórnia, mas nossas filhas vão ficar aqui para sempre. Por isso é tão difícil para nos apegar à estrada. Mas sabemos que é preciso ir pelo bebê e para não ficarmos loucos. Você já viu os turbilhões de poeira, né? Às vezes, as pessoas enxergam neles o rosto daqueles que perderam. E nós, a cada nova tempestade, vemos nossas filhas. Você sabe o que eu faria com uma câmera como a sua? Eu a venderia. Tenho certeza que vale um bom dinheiro. E seria a chance de oferecer à minha família uma refeição digna desse nome. Aí o John: Duane, as fotos que estou tirando ajudarão vocês mais do que dinheiro. E o Duane: você acha? São apenas fotos. Elas só conseguem mostrar a superfície das coisas. A superfície.
As fotos são de fato experiência capturada e a câmera é o braço ideal da consciência em sua disposição aquisitiva. Ou seja, entendo que cada foto, de cada contato com as famílias, John vai aos poucos se inteirando da realidade e a sua consciência vai se ampliando no sentido de perceber, sentir e refletir sobre sua missão, saindo da superficialidade, da superfície ao qual iniciou a sua missão. Uma foto é rasa. Ela pode dizer tanta coisa e ao mesmo tempo ela pode dizer nada. A foto em si, sem contextualização, o que é uma foto? O que vai mudar para eles aquela foto? Não tem o contexto da vida deles, é só a foto. Rasa. Tinha uma realidade rasa. E a realidade deles é muito mais profunda. John é confrontado com a realidade do quanto suas fotos reduzem o tamanho do problema deles, ficando apenas na superficialidade da verdadeira situação ao qual eles se encontram, inclusive tendo dos moradores o saber de ser apenas um engodo, uma encenação que não vai levar a nada. Bom, mais uma vez, fotos podem ser memoráveis do que imagens em movimento, porque são a nítida fatia do tempo e não do fluxo. Cada foto é um momento privilegiado, convertido em um objeto diminuto que as pessoas podem guardar e olhar outras vezes. Rever as fotos, seja de que época for, sempre acaba nos remetendo a lembranças relacionadas a passagens vividas e experienciadas pela vida. E John, ao olhar para essa foto, ele vai olhar a foto do pai. Aqui, aparece a foto do pai dele. Vendo? Nessa página aqui, a foto do pai dele. Rever fotos, seja de que época for, sempre acaba nos remetendo a lembranças relacionadas a passagens vividas e experienciadas pela vida. E John, ao olhar para a foto, acaba se lembrando de algo relacionado a seu pai quando era um menino. E aí eu vou mostrar o que essa foto acaba provocando, que lembranças, desse pai ele tem. Olha, ele é pequenininho e olha essa cena aqui segunda. Lembranças não tão boas, né? E aí, mais adiante no livro, senão não dá. Daí ele coloca: cada vez mais pessoas pegam a estrada para fugir daquele lugar. Mas eu, para minha grande surpresa, relutava em partir. Como voltar para as sirenes da polícia e os engarrafamentos de Nova York? Uma cidade comandada pelo dinheiro e pela violência. Não necessariamente nessa ordem. Ali eram duas outras coisas que contam mais do que tudo: a família e a saúde, nessa ordem. Eu sabia que ia sentir saudade das pessoas do Dustin Ball, com sua honestidade e sua força, em sua perseverança apesar de tudo. Seus rostos cobertos de poeira, seu sotaque do sul, seu caráter, ia sentir saudade de tudo. Todos esses sentimentos, esses pensamentos tinham que acabar criando grandes problemas. Porque uma coisa é certa: quando um fotógrafo se aproxima demais de seu objeto, ele perde a sua objetividade. Eu tinha cumprido minha missão,
tirara todas as fotos que deveria tirar. Por que continuava insatisfeito? De onde me vinha esse sentimento de raiva? Estava na hora de voltar. Susan, fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. No meu entender, ao fotografar, João se incorpora naquela realidade. É como se aos poucos se tornasse um deles, uma realidade tão diferente da sua, e começa a observar, sentir e a conjecturar novos paradigmas do que realmente importa nessa vida. John volta na casa da Mary, né? Aquela grávida. Pois é. E aí vai haver um diálogo entre eles. Eu vou mostrar só alguns trechinhos, tá? Desse diálogo. Ai, tem que ter o óculos, senão não enxergo nada. Aqui, ó. Ela mora na casa com a família dela toda, né? E eles vão dialogar. E ela fala assim para ele: não está feliz em rever Nova York? O que você tem? Outro dia eu vi uma coisa. Outro dia eu vi uma casa. A porta estava aberta. Olhando o interior, compreendi que estava abandonada. A despensa estava vazia e os colchões tinham sumido. Uma espessa camada de poeira cobria a lenha e a areia se amontoava sobre as poltronas. Ainda me faltava fotografar o interior de uma casa. Aproveitei a ocasião e logo me arrependi. Eu tinha entrado na casa daquelas pessoas sem permissão para tirar alguma coisa delas. Qual era a diferença entre mim e um ladrão? E aí coloco, fotos não podem criar uma posição moral, mas elas podem reforçá-la e podem ajudar a desenvolver uma posição moral ainda embrionária. Eu diria ética no caso dele, né? O sentimento de vazio em John pode ter sido provocado pela sua conscientização de que sua missão de apenas retratar uma realidade foi ilusória. Não tinha conceitos humanos envolvidos, apenas comercial. Sua consciência do que realmente está acontecendo com o povoado lhe tira da comunidade, da comodidade, ficando espaço para ser preenchido com novos olhares. E isso momentaneamente pode provocar angústia e solidão. Continuando no diálogo deles, tá? Ela coloca assim: não é fácil carregar o nome de outra pessoa, sei bem do que estou falando. Ele estava falando do pai, tá? Me deram o nome da minha avó Matilda. Ela se instalou aqui com seus filhos em 1910, quando as terras eram baratas. É difícil de imaginar hoje, mas as planícies de Oklahoma eram tão paradisíacas, a relva verde, o céu azul, o ar puro. A família vivia da terra. O gado pastava, a vida era bela. Nos anos que se seguiram, cada vez mais fazendeiros se instalaram aqui. O gado pastou toda a vegetação, até o último capim. E eles lavraram cada centímetro da terra, se soubessem o que nós soubemos hoje. Você sabe, era a vegetação que dava coesão à terra. Uma vez que a vegetação foi retirada, a camada superior da terra começou a se dispersar no ar, a menor rajada de vento. A poeira e a areia começaram a formar expensas nuvens negras. Foi assim que nasceu o Dust Bowl. Não se pode culpar fazendeiros por tudo.
Foi por causa da seca e do calor que as tempestades de poeira persistiram. Mas é uma região que sempre foi conhecida por seus períodos secos e suas canículas. E, no entanto, nunca se tinha visto esse tipo de tempestade devastadores. Muitas vezes eu me pergunto, deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Como as coisas teriam evoluído se a Matilde e os outros nunca tivessem vindo? Provavelmente não teria nascido, é claro, mas foram seus animais e as suas carroças que destruíram as planícies. Não posso deixar de pensar que minha família é, de alguma forma, culpada pela situação de todos nós. E ela coloca: uma foto equivale a uma prova incontestável de que determinada coisa aconteceu. A foto pode distorcer, mas sempre existe o pressuposto de que algo existe, ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem. E aí eu coloco, na história ficcional, Beth conta a John, e não é Beth, como tudo, não, é Mary, tá? Na história ficcional, Mary, a mocinha aqui, conta a John como tudo começou e que nada foi feito a nível preventivo para impedir o estado em que se chegou. Mas aí eu faço uma observação, tá? Pelas fotos originais, tiradas da época, e pela migração do povo de Oklahoma para a Califórnia, são acontecimentos que não tem como negar a sua veracidade. Embora as fotos da época condizem com o que realmente aconteceu, essas fotos, os fatos registrados, parece não estar sendo suficiente para que no futuro esse fenômeno novamente não possa acontecer. Porque olha o que fala nas palavras. Eu vou pular aqui só para vocês lerem. Bem no finalzinho do quadrinho está escrito assim, ó: o Dust Bowl desapareceu com o retorno da chuva em 1939. Naquele momento, a região tinha passado por cerca de uma década de seca e milhões de pessoas a tinham deixado. Hoje, as técnicas modernas de agricultura permitem limitar a quantidade de poeira levantada nas grandes planícies. No entanto, os ecologistas temem a formação de um novo Dust Bowl, que seria devido à expansão rápida das terras agrícolas, à frequência já constatada das secas e do aquecimento global. Quer dizer, existe registro histórico do que aconteceu. Não é porque as pessoas estão passando pela primeira vez. Isso já aconteceu. Tem fotos registradas e documentadas, como as fotos aqui que eu vou mostrar depois algumas, as fotos reais. E corre-se no futuro, não muito distante, de acontecer novamente. Foto sem consciência é superfície, não atinge, infelizmente. Bom, vamos lá. E aqui ela coloca a Susan: todas as fotos são um memento mori, que lembre-se, que significa lembre-se de que és mortal ou que morrerá. Tirar uma foto é participar da mortalidade, da vulnerabilidade e da mutilidade de outra pessoa ou de coisa. Justamente por cortar uma fatia desse momento e congelá-lo, toda foto testemunha a dissolução implacável do tempo. E aí eu peguei uma foto, é real, tá? Quem que se lembra disso? Quem é dessa época?
Eu sou dessa época, embora minha mãe nunca tenha tido um fogão de lenha, mas meus avós tinham. A minha avó materna tinha um que era uma graça. Não usava mais, óbvio, né? Mas é a marca do tempo, não tem como você dizer que o tempo não passa, né? Não tem como você dizer que não tenha registros de que o tempo passou e continua passando. Bom, mas eu já estou finalizando, tá, pessoal? E, vocês sabem, né? Pulei muita coisa, só tá aparecendo mesmo as coisas que eu achei mais relevantes. Ele lembra a conversa da Mary? Ela está grávida, mas ela está assim muito mal por causa das tempestades de areia. O marido dela já morreu, tá? E ela começa a passar mal. Ela está no estado de gestação bem avançado. E ali não se tem o que fazer, né? A família também tem um casamento próximo e eles vão para a cidade buscar ajuda, né? E o John fica com ela e começa uma tempestade. E aí ela passando mal, o John tentando, né? Ela tá com muito calor porque toda a casa tá fechada. A tempestade eu vou mostrar para vocês. Ela tá correndo lá fora. Então tudo tem que ficar, olha aqui. Tudo tem que ficar fechado e ela tá sufocada. Olha aqui a tempestade. Tá vendo? Ele tenta ajudar ela como pode, ela tá com muito calor, com muito mal-estar. Ela pede para ele abrir, mas ele não pode. Aí ele começa a soprar ela para ver se dá um alívio. Não tem muito o que fazer nesse momento, né? Olha aqui. Essa é a foto do quadrinho, né? E essa é a foto real. Deixa eu ver mais aqui, ó. Mais ainda a tempestade. Mas ó, cada vez mais as coisas vão ficando sem contorno, né? De tanta areia. E aqui é uma foto real. Encobriam praticamente as casas. Bom, deixa eu ver aqui, que eu não sei porque o meu deu uma... Saiu do enquadramento aqui, só um minutinho. Bom, nisso tudo a Mary morre. Né, quando a família chega, já não há mais o que fazer. Aí vão enterrar ela e tudo mais, tá? E aí, continuando. Isso aqui eu já mostrei pra vocês. Agora as últimas, né, aqui é o John depois de tudo, né? E aí ele se pergunta, né? O que é a verdade escondida? E aí ele vai colocando, por que eu deveria desentranhá-la? A verdade já é pesada, que chega assim, com suas cores, seus gostos, seus cheiros, seus sons, seu calor, seu frio, suas emoções, sua dor. Aqui é um enterro, tá? Da Mary, que ele participa com a família. Sempre se fala do poder da fotografia. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas é preciso não esquecer os limites da fotografia. Todos os domínios onde ela falha.
Precisei fazer essa viagem para me dar conta. E ele joga todas as fotos. Até que ponto da fotografia é a arte da enganação? E aí é que a Susan fala: o resultado mais extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossas cabeças, como uma antologia de imagens. John compreende que não importa o ângulo, o tamanho, o formato da fotografia, todas mostram apenas uma realidade à poeira, a dureza da terra, a escassez da água de alimento. Ou seja, as fotos são estáticas, elas não têm alma, retrata-se o que é, mesmo que seja uma ínfima parte do todo. E nessa reflexão, John compreende que as fotos tiradas, apesar de retratar fisicamente a situação do local e das pessoas, não atingem o que realmente importa: as pessoas, suas vidas, suas esperanças, seus medos e anseios. E percebe, o humano é algo em que os contratantes parecem não se importar ou se envolver. É o registro pelo registro. E com uma consciência agora acoplada à realidade dessas pessoas, não acha justo mostrar o que realmente não importa. Essa fala pode corresponder ao resultado da experiência de John na realidade das pessoas ao qual fotografou. Fazendo uma analogia, ele pode entender e compreender, sentir e perceber o que de real importância para ele teve aquela experiência, independentemente da sua missão. Uma visão não fotográfica, mas uma visão ampla do todo, que significava a vida daquelas pessoas naquela realidade, inclusive a sua realidade, a sua vida. Porque ele chega a alguma conclusão também em relação a ele. E ele fala: se tivesse de escrever minha estadia em Dustinbol, eu falaria da dor lancinante quando o vento poeirento açoitava minha pele. Eu diria até que ponto se tem a impressão de sufocar a cada inspiração por causa da poeira. Eu contaria como a alma humana se erode pouco a pouco depois de dias da areia. Nada disso pode ser captado por uma foto. E o que faz uma boa foto? A gente se concentra geralmente na iluminação e na composição, no assunto, mas não seria preciso levar em conta também o que está fora do quadro? Tudo o que o fotógrafo não soube captar? Desde minha chegada, esse tipo de pensamento me impede de ver claramente. E além disso, estou começando a acreditar que me tornei fotógrafo por uma má razão, para impressionar alguém que eu queria, insensível aos meus esforços. E aí, ele estava falando em relação ao pai, tá? Porque ele conta para Mary sobre como o pai era, né? Pessoa violenta, fria e tudo mais. E que ele acaba sendo fotógrafo até para uma retratação, né, em relação ao que o pai pensava dele. E aí ele coloca: não fui feito para ser fotógrafo, eis a verdade escondida. Ele se achou finalmente, né? Ele se achou como pessoa, com toda essa vivência que ele teve com esse pessoal. Ele acabou percebendo e descobrindo a verdade que estava escondida sobre ele. E ele se libertou, né? E aí, lá para os contratantes dele, ele coloca: que me leva à conclusão desta carta, decidir e renunciar a esta missão.
Ele manda, né, uma carta lá para os empregadores dele. E fala: peço desculpas pelo problema que isso poderá lhe causar. Pediram-me para mostrar como é a vida no Dustinball? Quanto a isso, fiquem tranquilos, o contrato está cumprido. O contrato. Encontrarão respostas na caixa que acompanha esta carta. Ele coloca a sua areia. E aí tem os finaizinhos, né, da história. Ele acaba dando a máquina fotográfica para aquela família, que o cara falou que ele faria bem mais, né, seria bem mais interessante para ele vender, o dinheiro dele sair. Ele acaba dando o carro dele para uma família também que está com o carro tudo estourado e não consegue sair. E aí ele se desfaz de tudo, na verdade, e pega a estrada, tá? Bom, finalizando. Apesar da presunção de veracidade que confere a autoridade, esse é o que a Susan fala, tá? Apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução, todas as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao comércio usualmente nebuloso entre a arte e a verdade, mesmo quando os fotógrafos estão muito mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e de consciência. Só reforçando o que ela já disse lá atrás, tá? No caso de John, sua experiência resultou em um grau maior de consciência no que seria uma boa foto. Uma foto que englobasse a rotina, a história das pessoas, incluindo os seus medos e esperanças. Uma foto capaz de englobar o todo e não partes que podem ser adulteradas e remanejadas. Uma experiência que lhe trouxe a verdade sobre si mesmo. Conseguir transformar experiências com seu pai, a sombra que lhe assolava e que lhe acompanhava e que de alguma forma direcionou um destino que não era o dele, não era para ele. Ele tem o seu próprio destino. Agora ele tem o destino, entre aspas, né, na sua mão. Não tem mais o direcionamento daquela necessidade de fazer algo não por ele, mas pelo pai. É com essa nova consciência dele mesmo, que ele é uma pessoa única e, portanto, com um caminho único, ele segue pela estrada. Legal, né? A história é muito bacana. Eu deixei de mostrar muita coisa, tá? Porque o quadrinho também ele é longo. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Acho que deve ter... Nossa, sem óculos é difícil, né? 277 páginas. Então, assim, né? Então, muita coisa eu deixei de lado, mas eu acredito que as coisas principais eu acabei sinalizando. E aí, é óbvio, vai ficar para vocês, né? Eu só marquei algumas coisas para vocês verem, né? As fotos real, né? Deixa eu ver aqui. 240. As fotos reais e as fotos do quadrinho, né? Deixa eu ver aqui. Eu não quis marcar. Ó, essa é uma foto real. Que foi tirada da época mesmo. Tá? Deixa eu ver se tem mais foto real. Bom, tem bastante aqui. Bastante, deve ter umas 5, 6 fotos. Ó. Não, essa é a foto produzida por ele. Ó, essa é uma outra foto real. Aquela do fogãozinho que eu mostrei pra vocês também é uma foto real. Deixa eu ver aqui se tem mais uma diferente, ó. E por aí vai, ok? Bom, eu acho que é isso. Quem tiver interesse, a história é muito bacana, né? Eu recomendo. É realmente interessante. Tem várias, principalmente quem é ligado à fotografia, né? Ou qualquer tipo de arte, na verdade. É como a Susan falou. Não é só a foto
que tem sempre o olhar da subjetividade, da realidade. Qualquer obra de arte sempre tem o olhar, né, a janela, a perspectiva do artista, isso é inegável. E a foto? É que a foto é uma coisa estática em relação a um foco, né? Mas ela tem ali o olhar do interesse daquilo que ele quer mostrar ou esconder. Ok? Aí eu vou deixar para vocês o link também do livro da Susan, que eu não li ele todo, tá? Mas quem leu e se interessa por fotografia diz que ele é muito bom. Pelo menos o primeiro capítulo é muito bom. É isso. Se inscrevam, compartilhem. Nos vemos no próximo olhar.